Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Seja muito bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje falaremos sobre a depressão. Vamos descobrir quais os sintomas que identificam essa doença. E se ela pode ser tratada apenas com remédios. Como saber a diferença entre o processo depressivo e a obsessão? Quando Allan Kardec pergunta ao mundo espiritual se os espíritos interferem em nossa vida, a resposta deles é categórica. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, essa interferência entre o mundo físico e o mundo espiritual, esse relacionamento é muito estreito. Então, em quase todo tipo de enfermidade no ser humano, sempre há uma contribuição do plano espiritual pelas ligações mentais. O processo obsessivo é a ligação com desencarnados com pensamento semelhante que produzem um desequilíbrio maior. No caso da obsessão espiritual, não é a pessoa que se autofustiga, mas é um espírito que vai assediá-la. Então tem um agente externo, que é o desencarnado, invariavelmente, porque a obsessão pode acontecer de encarnado para encarnado também. Mas no caso do espírito, que invariavelmente é alguém que vem se vingar de alguma coisa que aconteceu numa existência passada, então ele vai se infiltrar, se impor na vida da pessoa, né, através do seu ódio, do desejo de fazer o mal, buscando os pontos fracos da pessoa. E, por exemplo, se ela já tem um quadro depressivo ou um quadro ansioso, seja lá qual for, o desencarnado vai aproveitar esse ponto frágil para excitar mais ainda, para levar a um desequilíbrio. A depressão pode não necessariamente começar por este assédio. São outras as causas da depressão às vezes. Mas como uma coisa imbrica na outra, nós poderemos ficar vulneráveis a uma e outra situação. É preciso que se tome cuidado com os dois aspectos. O espírito vai fazendo, vai falando. Quando ele fala, ele está carregado de emoções, de imagens mentais. E o encarnado, que está em sintonia com ele, começa a assimilar essas ondas mentais e vai entrando naquele quadro de depressão ou de tentativas de suicídio ou de se tornar uma pessoa agressiva. Enfim, as alterações são várias. Se, como diz a Gênese, pensamentos dissemelhantes não combinam, se repelem, o indivíduo que se colocar num patamar de pensamentos harmônicos, de pensamentos de alegria, tende a se ligar apenas com essas ondas mentais maravilhosas que envolvem o planeta Terra. Mas o hábito é muito enraizado dentro de nós. O querido Jung, num livro lindo, O Curador Ferido de Almas, ele diz que, primeiro, o curador tem que estar ferido ou ter sido ferido, ter tido problemas para entender os desequilíbrios do próximo. Através das várias encarnações, nos tornamos aptos a entender os desequilíbrios do próximo, nos curando dos nossos próprios. Uma casa espírita bem organizada terá o cuidado para não diagnosticar de maneira precoce e precipitada nenhuma enfermidade nem outra, chamando inclusive a contribuição da ciência médica e psiquiátrica e psicológica para que se possa discernir com a maior segurança possível se estamos ou não diante de uma depressão ou uma obsessão. É que na depressão a pessoa causa tormento a si mesmo, não é? Nós poderíamos dizer que é uma auto-obsessão. Por quê? Ela sofre
com as consequências daquilo que ela tem feito da sua vida. Então, a rigidez de caráter de não saber lidar com os acontecimentos da vida faz com que ela sofra, que ela fique deprimida, chateada, não é? Porque as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Então, ela está amargando internamente, ela está sofrendo por dentro, por várias ocorrências que nem sempre ela se dá conta de onde começou. Melhor do que tratar a depressão é preveni-la. Se eu acho que eu estou aqui na vida somente para usufruir os benefícios, apenas para gozar a vida, apenas para tirar férias, como muitas pessoas acham que reencarnaram só para tomar sorvete ou comer a sobremesa. Quando aparece uma situação difícil, que faz parte do cardápio existencial, como um emprego difícil, às vezes um relacionamento complicado, um filho perturbado. Quando estas coisas acontecem, a pessoa não suporta lidar com estas dificuldades ou oposições à sua ideia de vida. Agora, quando o indivíduo sabe que ele reencarnou para evoluir e que esses acontecimentos fazem parte do processo evolutivo e muitas vezes foram programados antes da própria reencarnação, então a postura dele é diferente. Ele sabe que vai enfrentar dificuldades que são provas para educá-lo. E nesse sentido, a doutrina espírita contribui de maneira eficaz, dizendo quem somos, de onde viemos, por que estamos na Terra, por que sofremos, demonstrando de maneira clara e inequívoca a imortalidade da alma e demonstrando assim onde estão os nossos reais interesses. Porque às vezes são séculos, reencarnações num determinado sentido que nos faz mal. E chega num ponto que ele cansa. E aí ele consegue, através de esforço próprio, com os recursos da medicina moderna, com os recursos da casa espírita, libertação de um estado mental desagradável. Lembrar que o corpo é o templo do espírito, é um templo de Deus. E recordando isso, o recato, um trato mais afetivo para com o nosso corpo, um trato mais divino para esse templo que é divino também. E isso naturalmente iria aliviar um pouquinho a consciência das criaturas e o processo da culpa, que é muito grande no ombro dos homens em geral. Nossa busca por conhecimento espiritual continua logo após o intervalo. Fique conosco. Estamos de volta e perguntamos: como a casa espírita pode ajudar no tratamento da depressão? É claro que, diante de um quadro de depressão, o primeiro caminho deve ser sempre buscar um médico, tentar entender se não há uma gênese, uma origem orgânica nesse problema da depressão. Porque às vezes falta uma substância química no cérebro, há algum problema orgânico, hormonal, que pode estar causando a depressão. E basta uma ação, uma ajuda de um médico, de um terapeuta, para que a pessoa consiga equilibrar-se fisicamente. Pessoas que têm pensamentos suicidas persistentes, algumas vezes, não em todas, obviamente, puderam já, em outras oportunidades, terem praticado o suicídio. E isso fica gravado no psiquismo, gerando perturbações de todas as ordens e também perturbações nos neurotransmissores. E nesse ponto, os antidepressivos são muito importantes, desde que bem indicados, desde que utilizados na dosagem certa e pelo tempo que é o tempo preciso para o tratamento ter êxito. E não como muitas pessoas fazem, de fazerem uso de antidepressivos pelo um tempo curto, na dose diminuída, para não tomarem muita medicação, o que resulta em tratamentos mal sucedidos, gerando problemas no aproveitamento dessas medidas. Há médicos que entreveem o que está por trás da depressão, ou seja, a depressão como uma fala do ser, dizendo do que é que ele precisa se reolhar, se perceber. O indivíduo traz dentro dele marcas do passado mais longínquo de reencarnação ou do presente.
É um indivíduo que tende à melancolia, e o Evangelho tem uma lição: não vos entregueis à melancolia. Às vezes são lembranças do passado, às vezes saudades de algumas pessoas, às vezes desejo de ter uma vida que é impossível na Terra. Então, é necessário ir além dessas abordagens medicamentosas para a psicoterapia, para olhar o que é que motivou aquela desestruturação. Mais do que isso, é necessário transcender a emocionalidade e buscar os ascendentes espirituais para ver em que ponto eu me desconectei do divino. Desestruturei a minha emoção e alterei o químismo cerebral. Então eu digo sempre aos meus pacientes, olha, o ser humano ele é formado de corpo e alma. Eu consigo tentar te cuidar do corpo, mas eu preciso que você ajude a cuidar da alma. Nesse sentido, então a depressão melhora muito com medicamentos, sim, a parte biológica, mas está faltando a parte social, está faltando a parte psicológica e a parte espiritual. Aí sim nós conseguimos entender o paciente como um todo. Não só como depressão, mas eu vejo todas as doenças dessa forma. É preciso enxergar o ser humano, um ser humano pela sua totalidade e ir tratando em todas as suas vertentes. Esse olhar, portanto, mais holístico, mais integral, permite incluir o psiquiatra, o psicoterapeuta, a ajuda religiosa, a ajuda da filosofia, a ajuda, portanto, de um ser que tenha esse olhar mais integral. A proposta espírita, portanto, quando olha para a depressão, é poder percebê-la em todas essas instâncias, desde aquela que se manifesta no último grau, como a alteração neurológica ou neuromental propriamente dita, que precisa de medicamentos para regularizá-la, até a sua nascente mais profunda, quando o espírito se revolta contra o Criador e rompe numa atitude de rebeldia, determinando para aí uma grande desconexão, que vai se manifestar nos seus pensamentos, nas suas emoções e na sua estrutura neurológica, neuromental. Nesse momento, não basta a intervenção médica, não basta o remédio. É preciso que a criatura faça um mergulho dentro dela mesma. É preciso que ela reate os laços com Deus, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade. E ela passe a refletir no sentido espiritual profundo da existência, que vai muito além da profissão, dos bens materiais, das relações familiares e diz respeito às nossas origens espirituais, à nossa pátria espiritual. O importante é fazer o tratamento adequado, mas não esquecer o tratamento espírita, que nos desliga de ondas mentais de desequilíbrio, de perturbação. Sempre o nosso pensamento se liga a outros pensamentos semelhantes. O depressivo vai se ligar a outros pensamentos depressivos e se torna pior. E existe um conselho muito bom que quem dá é o seu Hugo de Cambé, um velhinho com quase 100 anos maravilhoso. Ele diz: está depressivo? Cuide do próximo. Pense mais no próximo do que em você. Sinta-se útil. Porque quando nós tomamos contato com a dor do semelhante, nós passamos a dimensionar a nossa dor e vamos percebendo que há pessoas sofrendo muito mais do que nós. Há pessoas que têm muito menos do que nós temos, sofrendo muito mais do que nós sofremos. Então, quando a gente sai dessa casquinha do ovo, quando a gente sai dessa redoma, nós entramos no processo da autocura, no processo da alegria, do prazer, da felicidade genuína, que é a felicidade de ser útil. Envie este programa para quem é importante para você. A depressão tem cura e ela começa com a informação. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero por você no próximo Transição.